Oi, pessoal, que bom que vocês chegaram. Hoje nós vamos ter aqui o início do nosso quadro Cine Entrevista Especialista. É mais um dos nossos quadros aqui do Cine Talks e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque a Cine, né, nós queremos sempre trazer novidades para vocês. Então nós vamos estar sempre falando sobre temas que estão aí na atualidade, né, que as pessoas estão comentando, temas necessários que nós precisamos falar sobre, e não poderia ser diferente, né? O tema de hoje, para nós iniciarmos, darmos início a esse quadro, é a pandemia, e não o que já passou, mas as nossas dúvidas, né, o status em que a pandemia está, né, como que está esse período de vacinação. Então tudo isso vocês vão ver aqui no nosso quadro, né, Carol? É isso aí. E o nosso especialista hoje é alguém muito especial, Gabriel Schultz. Ele é mestre e doutor pela Fiocruz em Saúde Pública e também estará aqui conosco conversando e trazendo algumas atualidades pra gente. Então, vambora, galera! Começou! Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo, muito feliz com o convite de vocês. Ai, que bom, professor. E nós estamos muito felizes de estar aqui recebendo você e para falar de um assunto muito importante, né? A gente veio, você como, né, o especialista dentro do caso, a gente veio falar sobre como está a nossa sociedade, como nós vamos ver ela daqui para frente com a pandemia e pós-pandemia. Então, ter um profissional como você aqui com a gente, respondendo a essas dúvidas, que a gente recebe muito aqui também como área de recursos humanos. E ter esse momento aqui com o senhor vai fazer, acho que vai ser muito gratificante, vai fazer diferença para a galera aqui de casa. Então, espero poder contribuir. Vai contribuir. Com certeza vai. Primeiramente, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, né, nosso bate-papo, nosso aprendizado aqui com você, eu queria saber como que o senhor tem visto o momento que nós estamos vivendo agora, né? Nós já estamos desde o início de 2020 com a pandemia, ela vem passando por diversos momentos, e a gente queria entender esse momento agora, de início de vacinação, né, como que está sendo esse processo, se o senhor acha que essa vacinação vai ajudar com que a gente não precise mais ter as medidas de prevenção, não precise mais usar máscara. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, para a gente entender melhor como que está o Brasil nesse cenário. Ok, bom, o processo da pandemia está sendo um processo muito dinâmico, não apenas pelas questões sociais, históricas que condicionam qualquer pandemia, mas também pela própria biologia e ecologia do vírus. Isso é um vírus que é muito mutável e quando ele está em condições de circular livremente, a probabilidade de mutar é maior. Por isso que nós estamos com essa apreensão com os casos das novas variantes que vêm. Veja bem, a variante brasileira, a variante indiana, a variante sul-africana, a variante britânica. Cada uma dessas variantes surgiu, emergiu assim como mutação, em ocasiões em que o vírus mutou por circular à vontade, vamos dizer, na população. Então, a gente não sabe que nova estratégia ele vai se dar, porque ele é um ser vivo que tem condições de se adaptar. Então, de alguma forma, o que eu quero dizer é que é muito difícil ter uma grande certeza na construção de cenários, porque nós temos a incerteza do comportamento do vírus, mas podemos ir, sim, construindo algumas certezas com relação às lições que aprendemos até agora. E o que aprendemos até agora é que não existe um tratamento de prevenção para a virose, que existem sim tratamentos para uma vez que as pessoas manifestam os problemas clínicos, certo? Que a melhor estratégia continua a ser a de vacinação, que a melhor estratégia também fica usar máscara e usar máscara corretamente, porque não significa apenas carregar uma máscara, tem que usá-la corretamente, higienizá-la ou descartá-la corretamente, fazer higiene das mãos e, principalmente, respeitar o afastamento social. Né? Você poderia ter até uma vida social menos restrita se tivéssemos também esses hábitos e respeitássemos esses hábitos. Isso traz uma dificuldade, né, no contexto atual, em que há também uma contradição nas mensagens que desde os setores de poder estão sendo passadas para a sociedade, certo? Porque acontece, quando há uma grande incerteza, quando há desconfianças, quando há
pouco entendimento sobre uma situação sanitária, o aconselhável, o desejável seria que a comunicação de risco seja feita de uma forma coerente. Se você tem, vamos dizer, desde setores de poder alimentando teorias de conspiração, negacionismos e demais, isso faz com que muitas pessoas sintam, passem a perceber os riscos de forma diferente. E isso é um perigo numa doença transmissível pelo ar, pela respiração. E até, né, nessas mutações que o senhor trouxe, né, por exemplo, se a gente abre essa copa ao turismo, as pessoas vindo de fora, isso só vai facilitar para que o vírus ele se propague, né, caso tenha essa mutação. Então, é bem Foi o que ele falou, o vírus é um ser vivo, ele está aí para modificação, para se adaptar. Quanto Realmente. mais grau de liberdade ele tem, maior a probabilidade dele mutar. Então, abrir a circulação internacional de pessoas, incrementar, é um grau de liberdade que ele adquire. Então, a probabilidade não só de mutar, mas também de se trasladar em poucas horas de um espaço para o outro. Exatamente. E é onde nós estamos hoje, né? Por causa exatamente dessa situação, estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Exatamente. Perfeito. Professor, adorei a resposta. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Então, professor, nós vemos agora que essa geração está vivendo pela primeira vez tendo que conviver com o isolamento social e todas essas regras de distanciamento que você mesmo comentou aqui agora com a gente. No ponto de vista social, as pessoas conseguiram setar, assim, na sua visão e também dos especialistas assim que estudam essa parte do convívio humano, na sua visão, elas se deram bem com esse tipo de coisa? Você sentiu que teve, no caso do Brasil, nós tivemos um grande problema em relação a isso? E como o senhor tem observado esse sentido? Então, esse efeito, eu acho que também depende de em qual setor da sociedade você está inserido e que tipo de estrutura, tanto de proteção econômica e social tenha, e talvez os setores de alguma forma mais privilegiados, como é o caso, não gosto de ser autorreferencial, mas, por exemplo, nós professores universitários temos a oportunidade de estar trabalhando na nossa casa, enquanto que tem outras pessoas que não têm esse privilégio de estar trabalhando em casa e têm que sair para a rua e se expor. Mas, por outro lado, as pessoas que estão se expondo na rua, alguma delas, inclusive, por causa dessa exposição, vieram a adoecer e ir a óbito, e quase 500 mil de mortos confirma que isso pode ter sido muito, muito provável de ter acontecido, que essas pessoas foram encontrar uma exposição mortal na busca pelo sustento. Por outro lado, em relação ao problema específico que você está consultando, nós que estamos trancados e que estamos protegidos do vírus, somos os que mais expostos estamos ao adoecimento, ao sofrimento psíquico. Assim, é perplexo. É perplexo, porque... Ou você é atingido pelo vírus, ou você é atingido pela questão da saúde mental. Exatamente. Eu pessoalmente, em vários momentos, tenho sentido esse peso, essa questão. Vocês falavam, a atual geração... Eu que poderia ser o pai, se bobear o avô de vocês, eu também nunca estive trancado assim, nessa situação. Só 100 anos atrás, talvez. Mas o que eu quero dizer é que tem essa perplexidade. Se você, por um lado, está beneficiado porque pode ficar na tua casa, por outro lado, também está prejudicado porque a cabeça não... Nosso convívio social, nós somos seres sociáveis, o ser humano não consegue viver isolado, não consegue viver sozinho, isso é enlouquecedor. O sistema penitenciário sabe bem disso quando isola para os presos como comportamento, sabe que é para fragilizar a pessoa mesmo, né? Para domesticar a pessoa. Só que a doença mental vem junto, então eu vejo assim, cara, eu vejo essa contradição entre aquele que tem que se expor para ganhar vida e aquele que privilegiado que continua a se ganhar, nesse sentido privilegiado, que continua a se ganhar vida em casa, está muito exposto, sim, ao sofrimento psíquico intenso,
tem tido repercussões, tem uma questão de gênero no meio, porque os problemas de violência contra a mulher têm sido muito incrementados pela obrigatoriedade de muitas mulheres passar muitas mais horas com o agressor, dessa maior intensidade de convívio, essa agressão passou a se manifestar de uma forma muito mais intensa, então temos tido muita violência contra a mulher, e quando se fala em violência contra a mulher e violência doméstica, junto vai a violência contra as crianças e violência contra o idoso. E a gente vê, né, que como o impacto que isso gerou. O melhor seria um novo normal com um sistema híbrido. Eu acho que também, essa possibilidade de estarmos podendo trabalhar em casa é interessante para as empresas, não apenas por uma questão de custos, porque não é só apenas custo, mas também pelo bem-estar de todo mundo, pela produtividade, pela qualidade de vida, pela produtividade, pela oportunidade, porque são talvez horas que a pessoa não gasta no trânsito, não gasta se deslocando. Sim, e que trabalha. Com certeza. Só que não pode ser só aquilo. Tem que ter uma hibridez na qual tenha também o encontro, tenha o cafezinho, tenha o abraço, tenha a convivência. A gente sente muita falta disso. A gente fala aqui que na empresa a gente tem o convívio, né, entre os colaboradores é uma coisa muito gostosa, né? Que a gente tem uma troca muito legal. Então acaba que esse distanciamento faz a gente sentir muita falta, né? Nós tivemos uma live aqui de aniversário e a gente viu como as pessoas estão sentindo falta desse convívio com os colegas de trabalho. Tipo, ainda mais, por exemplo, aqui que a gente tem isso mais pessoalmente, né, falando. Dentro de uma fala sua, eu fiquei com uma dúvida. Que você falou que o ideal seria nós voltarmos nessa nova normalidade, mas com um bom sistema de saúde, você usou outra palavra, que agora eu esqueci. Mas que, assim, será que essa vacinação que nós estamos tendo, algumas pessoas já tomaram a primeira e a segunda dose, será que a gente está conseguindo, né, partir para vivenciar isso, né, esse novo normal, mas estando um pouco protegido, ou não? Só essas duas doses não é o suficiente para que a gente possa chegar nesse nível? Bom, ali tem um critério técnico que vem sendo estudado pelos epidemiologistas e pelos infectologistas há muitos anos em relação às vacinas, que é qual porcentagem de uma população precisa estar imunizada para que a circulação do vírus caia de forma que passe a ser insignificante a sua prevalência. Quer dizer, nós temos que pensar que nós não vamos eliminar o vírus. Isso é uma coisa que temos que aceitar, que dói menos. Porque muitas vezes quando se usa a metáfora de guerra, né, o inimigo invisível, temos que exterminar, aniquilar, não vai acontecer. Não vai acontecer, principalmente porque o vírus, ele também tem a sua resiliência, ele tem rotas de fuga. Nós não conseguimos eliminar um mosquito. Vamos eliminar um vírus? Então, temos que ser realistas nesse momento. A questão da metáfora de guerra é complicada em vários sentidos, mas também nessa falsa ilusão de que o problema vai se acabar quando se acabe com o vírus. Nós não vamos acabar com o vírus. O que temos que fazer é colocar o vírus sob controle, mas não o vírus, o CPF do vírus sob controle, é a circulação dele. Que é o que acontece com a maioria das doenças. Por exemplo, vamos supor, no caso do HIV/AIDS, a melhor forma de controle que se tem é quando as pessoas que são portadoras ficam indetectáveis. Então, você está afetando a transmissibilidade do vírus, está impedindo que ele se transmita de uma pessoa para outra. E você não está eliminando, curando, nem nada, simplesmente está prejudicando essa transmissão. Acho que essa é a forma que deveria começar a ser mais explicada. Nós temos que conseguir que o vírus passe a circular menos. Então, a vacina já reduz a massa de vírus circulante, porque as pessoas ser vacinadas, ela automaticamente, o vírus que vai cair no corpo dela vai ser eliminado. Então, já não é um vírus que tem a probabilidade de se reproduzir. Mas, para que isso aconteça, tem que ter uma porcentagem da população vacinada e imunizada. Será que nós vamos conseguir atingir esse piso de massa de pessoas imunizadas quando tem muitas pessoas que não querem se vacinar? Olha, tem uma grande porcentagem de pessoas que receberam a primeira dose e que não estão voltando para tomar a segunda dose, ou porque aquela coisa da circulação, muitas vezes é fake news, muita coisa idiotice assim, pura.
No sentido, eu fui, tive febre, não gostei, não vou tomar a segunda dose, não. Ou me falaram que na segunda dose é pior. Ou, não, estou com preguiça. Então, já tem uma falta de sensibilização, de entender o que significa a responsabilidade que nós temos pelo bem comum. Porque quando a Constituição brasileira diz saúde é um direito da população, um dever do Estado, isso não implica com que nós somos absolutamente passivos e irresponsáveis por tudo. Significa que nós também temos que assumir a defesa do bem comum. E a defesa do bem comum, senhoras e senhores, é vacine-se. Porque você vai estar protegendo. Vai estar protegendo a si e vai estar protegendo aos outros. Isso é bem comum. Professor, você já respondeu até um pouco da minha próxima pergunta, né, com essa dúvida que eu tive sobre a gente incentivarmos, né, a vacinação, a importância da gente entender que também depende de nós, né, esse controle para combater, né, a expansão do vírus. Mas eu queria entender, além da vacinação, é necessário que a gente continue com o distanciamento? É necessário que a gente continue utilizando máscaras? Quais são as medidas que a gente precisa continuar ainda tomando para combater o contágio? No pós-vacina, né? Isso, durante esse processo de vacina. Durante esse processo que estamos vivendo. Bom, ali tem algumas dimensões que são da nossa governança e outras que não. Por exemplo, a monitorização de novas cepas, de novas variantes, isso não é uma coisa que cabe ao cidadão, não cabe a nós estarmos fazendo esse monitoramento do aparecimento de novas cepas. Isso são as autoridades públicas que têm que estar fazendo. Então, enquanto houver o risco de aparecer uma cepa que possa vir a vencer a proteção que nos dá a vacina, e perante essa incerteza, o mais sensato seria continuarmos por um bom tempo mantendo a precaução. Até pelo princípio da precaução, quando nós não temos certeza, temos que operar no cenário mais, como se o cenário de risco ainda estivesse vigente. Então, mesmo que a vacina vai nos proteger contra as estruturas moleculares que foram colocadas nessa vacina, no desenho dessa vacina. Se vier a aparecer uma nova variante capaz de vencer essa proteção, vamos estar novamente expostos. Então, até nós não termos certeza disso, ou, por exemplo, como se faz no caso do vírus influenza e a vacina da gripe. Todo ano a população em risco vai tomar a vacina da gripe, que é atualizada. Então, há todo um monitoramento dessas variantes do vírus que são introduzidas no desenho da vacina e todo ano a pessoa vai... É como se fosse a atualização dos programas do computador, constantemente os aplicativos não estão se atualizando contra os bugs. Tudo. É exatamente a mesma coisa. O tempo todo temos que fazer um restart do nosso sistema imunológico e estar atualizando. Mas isso é um cenário técnico. Enquanto esse cenário técnico não seja de certeza, o recomendável seria estar se utilizando as máscaras e o distanciamento social. Que, por outro lado, não é uma coisa tão complicada, tão sofrida, não é? É uma questão de nos adaptarmos. Agora está sendo veiculizado que nos Estados Unidos o pessoal está se liberando das máscaras. Mas eu confio que as autoridades norte-americanas estão fazendo um monitoramento dessas variantes e que estão com essas variantes sob controle e que a campanha de vacinação tem sido um sucesso. Professor, eu agradeço muito. Foi uma aula aqui, né? Foi maravilhoso, sério, eu adorei. Isso é o que eu sei fazer, cara. Exatamente, né? Isso é muito claro, mas sim pra isso, bebê. Aí. Professor, sério, muito obrigada. E nossa última pergunta é simplesmente o seu conselho, sabe? Mais mais um recado que você possa dar aqui pra gente, pros nossos colaboradores, pros familiares deles que também estão assistindo esse programa, sobre essa pandemia e... as pessoas estão trabalhando, estão construindo a vida no meio dessa pandemia, em esperança de que as coisas vão melhorar. Então a gente gostaria muito que o senhor pudesse dar um conselho, palavras positivas, esclarecedoras, que possam nos ajudar nesse momento. Obrigado por essa oportunidade. Bom, em primeiro lugar, dizer que provavelmente alguém que está nos assistindo tinha tido alguma perda. Então, assim, em primeiro lugar, expressar minha solidariedade, minha empatia com todas as pessoas que nesse processo tão doloroso vieram a perder alguém.
o alguém em plural, porque tem gente que perdeu mais de uma pessoa querida. Então, em primeiro lugar, ser empático com essas pessoas, ser solidário e entender que essas perdas nós podemos tentar diminuir o absurdo de perder pessoas queridas dessa maneira, que é evitável, não é totalmente evitável, mas é mais evitável do sofrimento que nós tivemos. Nós poderíamos ter sofrido menos. Então, minhas palavras são essas que eu disse antes. Temos que passar a pensar no bem comum e tentar entender o que é o bem comum. Em que momento nós temos que proteger a nossa individualidade, porque também nós somos pessoas humanas, nós não somos uma massa, nós não somos apenas um povo para ser governado, nós somos indivíduos, cidadãos, nós temos autonomias. Então, nossa autonomia, o único limite que ela encontra é quando a nossa autonomia se prevalece sobre o bem comum, quando eu quero fazer valer o meu interesse egoísta por cima do interesse dos outros. Então, vamos tentar, entre todos, encontrar a forma de nos proteger, de nos querermos mais, porque é a única forma em que vamos evitar esse sofrimento que temos passado, que tem sido tão intenso. Perfeito, professor. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo, professor, Imagina. pela sua participação. Espero que a gente possa voltar no futuro aí também com o senhor falando sobre o pós-Covid, sobre as coisas como ficaram, melhoras, e que a gente possa se encontrar futuramente. Tá bom, professor? Muito obrigada. Muito obrigada, professor. À vontade. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.